Dia, Matheus. Oi, Helena. Você está de volta, Helena. Bom dia. Oi, Davi Cabral. Bom dia, Ana Entra Luísa. aí. João Gabriel, Beatriz, Louise. Oi, Tô. Bom dia, Arthur. Oi, Bia. Oi, Gabriel. Bom dia. E Maria, bom dia, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. E seus filhos? Estão ótimos. Já Obrigada. estão dormindo ainda? Então, É, Bom daqui dia, a... Maria. dorme até pelas 9. até pelas 9 até aí. Você pode respirar tranquila. Depois, É. Depois o caos se instala. seu marido também já acordou ou ele está dormindo ainda? Não, ele vai daqui a pouco trabalhar 8 horas. Ele Aí ele trabalha ainda no fica banco. por conta ali. Oi? Ele trabalha no banco? Aham. Legal. Galera, hoje, peraí. Oi, João Gabriel, bom dia. Espera mais um pouquinho, esses meninos aqui. Hoje nós vamos começar nossa apostila 3, ó. Página 48. Vamos lá? Ó, esse capítulo aqui, ó. Manifestações artísticas. Aqui nós temos uma tela do Van Gogh. Esse senhorzinho aqui, uma tela de Van Gogh. E uma arte contemporânea, né? Pintura nas casas, pintura nas paredes, uma pessoa toda drapeada aqui, toda envelopada. O iotim aqui. Tem uma imagem maior aqui na frente, depois se dá pra gente ver melhor. Cadê? Aqui, ó. Que é o Inhotim, ó. Aquele museu ali perto de BH. Um museu ao ar livre. Ok? Eu já fui lá, Maria, muito bonito. Aí nós vamos começar então. Já foi? Já é do lado daquela barragem que estourou. Ah, é verdade. Isso mesmo, Heitor. É próximo àquela barragem que estourou. Ô, Bia, você está fazendo o TCC do seu curso de inglês sobre o Van Gogh? Que bacana, Bia. Que joia. O Van Gogh ficou louco, né, Bia? O Van Gogh nasceu em 30 de março. Eu me lembro que é um dia antes de mim. E o Van Gogh ficou louco, né? Cortou a própria orelha, né? Van Gogh cortou a própria orelha. É dos maiores pintores que o mundo já conheceu. Vincent Van Gogh. É dele os girassóis. É dele esse senhorzinho que eu falei aqui. Tem também um autorretrato. E tem o quarto de Van Gogh, que é quarto em tons amarelos. Ele gostava muito de pintar em tons amarelos, né? Eu até trouxe uma pintura dele hoje aqui também. Então, a Bia vai poder dar uma contribuição para a nossa aula hoje. Aqui. Então, nós vamos pegar a página 48. Arte. Um breve retrospecto histórico. Aí nós temos aqui uma entrevista a Roberta Bensini, que é a repórter, entrevistou uma professora que é doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, a Miriam Celeste Martins. E aí elas falam sobre a arte explicar a vida. Em que, em que, em que momento? Como que, assim, que a arte explica a vida? Que a arte, ela alarga as possibilidades da vida. Nós já estudamos aí na nossa apostila 1, você se lembra que aquelas poucas aulas que nós tivemos juntos aí na escola, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o papel da literatura, né? Que a literatura ela floreia a realidade, né? A gente falou sobre isso. E a arte, a literatura é uma arte, né? Então agora nós vamos falar da arte em si, né? Nós já vimos a literatura, nós vamos falar da arte em si. O que é a arte, como que a arte transforma a vida do ser humano, né? Como que a arte transforma, como que ela modifica a realidade humana, tá certo? Então, essa entrevista aí, ó, gostei que a primeira questão ela fala por que existe resistência em relação à arte contemporânea. Por que existe uma resistência com relação à arte
de agora. O que é contemporâneo? É o que acontece agora, né? Depois nós vamos discutir isso aqui na atividade oral. Por que existe uma resistência com a arte contemporânea? Porque tudo que é novo causa uma certa resistência. Porque tudo que é novo rompe com as ideias que estão em vigência. Entende? O que é novo vem para fazer uma fenda, né? Fazer uma diferenciação do que está acontecendo. Né? Então, por isso que a arte contemporânea, ela às vezes não é entendida, não é compreendida, não é muito bem aceita. Né? Eu vou falar para vocês uma coisa aqui importantíssima sobre Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é dos maiores escritores do Brasil, né? Um cara assim fenomenal. Ele foi o maior sanitarista, o primeiro sanitarista que o Brasil teve, porque ele falou da situação que o Jeca Tatu vivia. Vocês leram lá no 6º ano Minhas Memórias de Lobato? Vocês leram comigo? Minhas Memórias de Lobato? Que é a Emília escrevendo a história do Monteiro Lobato? Sim, a gente leu. Leu, né? Então, vocês perceberam assim que o Monteiro Lobato ele foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Porque numa época que o Brasil exportava petróleo, ferro, petróleo e os subprodutos do petróleo, exportava tudo dos Estados Unidos, o Lobato inseriu no mundo a ideia de que o Brasil tinha petróleo, que o Brasil tinha que explorar o petróleo, que aqui tinha petróleo. Então, aquilo causou, assim, um certo desconforto para os governantes. Por quê? Como assim? A gente explora e ele agora está falando que a gente tem. E isso ia causar um desconforto político entre os países. Porque a gente era dos maiores consumidores, né? Dos maiores compradores, dos maiores importadores de petróleo dos Estados Unidos. Aí, de repente, o presidente do Brasil fala com o presidente dos Estados Unidos e diz que, então, não vou exportar, não vou comprar petróleo de você mais não, vou importar mais não, porque aqui nós temos. Nós vamos agora explorar o que temos aqui. O presidente dos Estados Unidos, tipo, não, que isso, você está de brincadeira comigo. Você é o maior comprador, você não vai comprar mais? Então, isso causava um certo desconforto político, né? Na situação política do Brasil. E o Monteiro Lobato bateu o pé que o Brasil tinha petróleo, e hoje o Brasil é uma bacia, né? E aí ele escreveu O Poço do Visconde, porque a literatura do Monteiro Lobato, ela era voltada para criança, mas ela tinha o intuito de atingir os adultos, certo? Ele escreveu O Poço do Visconde, em que o Visconde encontra um poço de petróleo na Bahia, e foi onde depois foi encontrado o petróleo, primeira vez, né? Que foi explorado. Então era meio que como se ele antevesse o que ia acontecer, né? Então o Monteiro Lobato escreveu sobre o petróleo no Brasil. Ele falava que o Brasil, para ser um país de primeiro mundo, para ser um país desenvolvido, ele tinha que explorar o ferro, né? Modelar o ferro. Então, assim, ele queria o desenvolvimento do Brasil. Estou procurando ele aqui. Você vê que, ó, no meu livro, ó, olha a chamada que é para ele. Monteiro Lobato, o moderno antimodernista. Então, ele queria a modernidade do Brasil. Ele queria que o Brasil crescesse. E ele tinha uma fazenda que ele herdou do avô dele lá em Taubaté. Então, ele achou que ele ia ficar replantando café. Mas ele percebeu que não ia dar conta de ficar replantando café. Por quê? Primeiro, a educação não chegava até a roça e o Jeca não sabia cuidar da roça. Aí é aí que ele entra como sanitarista. Ele vai falar das situações que o Jeca Tatu vive. O Jeca Tatu é barrigudo porque é de tanto verme, porque ele faz as suas necessidades fisiológicas lá no meio da sua plantação e contamina a água que ele vai beber. Ele mantém vivo o ciclo da esquistossomose. Ele fala do Jeca Tatu. Então, ele cutuca o governo brasileiro. Tanto que é preso. Causa uma comoção nacional, mas é preso. Porque de tanto falar, coisa que não devia. Por que a boneca Emília é faladeira? Porque ele punha na boca da boneca Emília aquilo que ele, Monteiro Lobato, queria falar. E ao tempo que ele teve preso, ele conta que era como se ele sentisse a Emília cutucando o ombro dele para poder escrever as coisas que ele falava sobre o Brasil. Por que eu estou falando do Monteiro Lobato? Você viu que ele é o moderno antimodernista. O Monteiro Lobato é de uma época chamada pré-modernismo, que aconteceu no início do século XX, de 1904, assim, de 1890 até 1906, 1910.
até 1915, por aí, 1914, quando começa a eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, olha a época que ele era um ícone, né? Na virada do século, certo? De 1890, que ele nasceu em 1882 e morreu em 1948. Então, é de 1890 até 1915, digamos assim, né? Esses 25 anos. Ele é dessa época, ele é um pré-modernista. Os modernistas que viriam depois já trariam as vanguardas europeias, que é o impressionismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, que está aí na sua apostila, na página 50. Foca em mim, hein, galera? Presta atenção. Ó, tá aqui, ó, o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo e o futurismo. Isso daqui são correntes de pintores que exploravam determinada forma de fazer as pinturas. E aí, no meio disso aqui, tinha uma pintora brasileira que gostava de pintar, levando em consideração o cubismo do Picasso. Olha, isso aqui é uma fase do Picasso chamado nu cubista. O cubismo, como o próprio nome diz, é uma vanguarda, né? Um estilo de pintura e de escultura em que valorizam muito as formas geométricas, né? Por isso que chama cubismo, né? O impressionismo, nós vamos ver daqui a pouco o que é o impressionismo. O impressionismo tinha essa característica de usar o sensorial das pessoas, né? São figuras que não têm muito contorno, fica ali mais por conta do observador, não é? Do espectador, que nós estamos falando de obras pictóricas, nós estamos falando de pintura, então fica por conta do espectador manter o contorno, é aquela coisa meio borrada, sabe? O impressionismo são aquelas manchas no papel e você dá uma definição. O Monteiro Lobato, que é aquele cara que queria a modernidade do Brasil, ele criticou uma modernista que vinha logo depois dele, né? Ele criticou, assim, ferozmente, porque ela fez uma pintura de nu cubista, a Anita Malfatti, né? Ela fez uma exposição, já tinha morado em Nova York, então ela estava assim, por dentro do que estava acontecendo nas artes plásticas, assim, de um modo geral, né? Estava por dentro do que estava acontecendo. Então ela veio para o Brasil e fez uma exposição de pintura nu cubista. Ai, 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 gente, isso deu pano para manga. O Monteiro Lobato falou que tem gente que pensa que fazer arte é pegar... Aqui, ó. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ah, não tem aqui, não. Eu não tenho aqui, não. Tem no outro livro. Tem gente que pensa que fazer arte é colocar a realidade na obra, mas não é assim, não, que tem que ter um filtro. Por que ele não gostou daquilo? Porque eram mulheres nuas pintadas. Claro que ele não gostou daquilo. Então, é uma arte contemporânea que causou uma certa... não foi muito bem aceita pela vigência da arte da época, que era Monteiro Lobato. Você vê, o cara já tinha morado nos Estados Unidos também, né? Porque quando ele começou a falar do Brasil demais, o governo do Brasil, né, pegou e pediu ele para poder ser como se fosse um porta-voz do Brasil, fora do Brasil, mandou ele para lá, para ver se ele parava de falar, né, das coisas erradas que aconteciam politicamente. E aí ele voltou de lá com mais ideais ainda, né, de modernidade para o Brasil. Então ele não era aquele cara bobo, não, sabe? Ele já tinha morado no exterior também, ele sabia como é que aconteciam as correntes literárias, ele sabia o que era arte, o que estava acontecendo no mundo na época, né? O que estava em alta. E aí quando a Anita Malfatti faz essa pintura, ele ficou muito bravo. Olha, apesar de sua abertura ideológica do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. Tá vendo? Ficou famoso o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, que foi um artigo que ele fez falando das pinturas, entendeu? Tinha esse nome, o artigo. Paranoia ou Mistificação, publicado no Jornal Estado de São Paulo em 1917. Nesse artigo, Lobato criticou violentamente a exposição da pintura expressionista de Anita Malfatti, pintora recém-chegada da Europa, pintora paulista, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Então, ele considerou o trabalho da Anita Malfatti o resultado de uma deformação mental. Olha bem. Então, observa aqui,
mesmo ele sendo um modernista, né, assim, querendo o avanço do Brasil, queria muito o avanço do Brasil, ele não... a arte modernista para ele teve uma certa resistência. Então, por isso que essa primeira pergunta aqui dessa menina é essa. Por que existe essa resistência em relação à arte contemporânea? Por quê? Porque olha, nem sempre foi ideia. Ela fala assim, mas sempre foi a intenção dos precursores das novas ideias. Não, sempre foi intenção. O que é a intenção dos precursores das novas ideias? Sempre foi a intenção de quem está fazendo a arte de agora de romper com o passado, de romper com o que está em vigência. Fazer uma arte nova agora. Né? Nada desse trem de escultura bonitinha, tudo simétrico, mas não. Agora nós vamos fazer homem sem cabeça na escultura, ou então só sem braços. Agora a arte vai ser assim. É a intenção da arte, romper com o que está acontecendo no momento. Entende? Ó, ela fala assim, que todos os movimentos de vanguarda são contrários às normas estabelecidas. Todos os movimentos que vão acontecer agora, eles são contrários aos movimentos que já estão acontecendo. Tá certo? Entendeu o que é isso? Ó, qual que é a sua opinião sobre o papel da arte no mundo? Essa mulher aqui é doutora, hein, galera? Presta atenção. Qual que é a sua opinião sobre o papel da arte hoje? Qual que é o papel da arte hoje? Para ela, ó, a arte sempre teve um sentido transformador, desde a pré-história. Então, não é só hoje. A arte sempre teve esse sentido transformador. Ela fala aqui. O homem sempre busca algo a mais. Se vivemos num mundo complexo, a arte não pode ser diferente, pois dá sentido à vida. Ela captura os dramas da existência humana e expressa isso de um modo assim que a sociedade muitas vezes não aceita a interpretação. Então, o que a arte faz? Ela capta os dramas humanos que estão sendo vivenciados. Deixa eu colocar meu notebook aqui em cima. Que estão sendo vivenciados pelo homem. E, eu fico mais de frente para vocês. E expõe isso de um modo assim, que a sociedade mesmo que está vivendo aquilo ali não aceita. Ó, vocês têm aí na página 48 uma árvore feita com guarda-chuvas, ou guarda-sóis, né? Olha que bacana. Nossa, mas que bobeira, por que não plantaram uma árvore aí direito? Porque o mundo hoje está derrubando todas as árvores para construir concreto. Aí a gente não aceita a arte, mas a arte só está mostrando o que a sociedade é palco, não é? A sociedade é palco de transformações o tempo todo e a arte tem esse papel de pegar essas ideias transformadoras e transformar as ideias revolucionárias em arte visível. Só isso. Entende? Então, eu acho que isso aqui, ó, por exemplo, por que nós temos aqui... E tem várias pessoas aqui deitadas, né? Isso aqui é em Singapura. Por que essa pessoa fez essa arte desse jeito aqui? Eu acho que é justamente uma crítica, né? Que agora, se a gente quiser uma sombra, nós vamos ter que fazer árvores de guarda-sol. Porque tá igual aquele filme, o Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Já viram? Já. Eu sei que vocês já viram. A Elaine mesmo deve ter passado para vocês isso aí. O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. A trúfula é uma árvore, né? E todo mundo vive numa cidade de borracha, de látex. Né? As árvores são de látex, tudo é látex. O gramado é látex, né? As florezinhas são todas de látex. A água não é... O rio não é um rio verdadeiro, né? Ele é todo verde de tanta poluição. O ar da cidade é todo engarrafado, né? Então, é isso que acontece. Esse filme é para quê? Para mostrar que cada dia que passa, a gente está destruindo mais a natureza, em nome de concreto, ok? Tira os bloquetes da rua, que são aqueles calçamentos, né? Que tem como a água da chuva escoar para colocar o asfalto, que a água bate e vai embora, e vai se juntando com de outras ruas e depois entope todos os bueiros, que não tem vazão para isso, ou entra dentro das casas, né? Então, é a modernidade. Então, isso daqui é uma crítica. Ó, principal tendência da arte contemporânea. Para que caminha a arte contemporânea? Para ela, olha, existe hoje na arte em geral uma tendência intimista, de volta às memórias.
Porque o ser humano está cada vez mais fazendo introspecção psicológica, digamos assim, né? O ser humano, por mais que ele não haja em cima disso, mas ele está fazendo introspecção psicológica, pensando nele mesmo, né? Ficar sozinho com ele mesmo. Mas agora, né, que nós estamos em pandemia, que nós estamos sozinhos com nós mesmos, aí que dá para fazer essa análise intimista, né? Igual os personagens da Hora da Estrela lá que vocês leram em julho, da Clarice Lispector, ok? Então vamos lá para essa atividade oral aqui. O que você entende por arte contemporânea? O que é arte contemporânea para vocês? Alguém quer falar? Vamos, gente. Peraí, eu vou abrir aqui o nosso. Deixa eu ver aqui se vocês estão todos falando comigo. Bom dia, bom dia. O livro de setembro, gatinha. O livro de setembro, gente, é um clássico universal. O livro de setembro é fantástico, é fenomenal. Era Os Miseráveis, de Victor Hugo. O Victor Hugo foi o cara que escreveu o Corcunda de Notre Dame, né? Então, nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Os Miseráveis. Vocês vão ver que aqui todos os personagens são miseráveis. Aquele que não tem miséria material, que é pobre de marredeci, coitado. Quem é miserável, assim, de pobreza é miserável, né? Aquele que tem dinheiro tem uma miséria espiritual. Sabe? Como os Thénardier, que a gente vai ver aqui. Essa história é fantástica. Nós vamos falar dessa história aqui agora. Enquanto vocês tiverem vida e estudarem comigo, nós vamos falar dos Miseráveis do Victor Hugo. Porque o ano que vem, quando a gente começa a estudar a literatura dividida em correntes literárias, a gente fala disso aqui. Na segunda série, quando a gente estuda o romantismo, o contexto da arte romântica, a gente fala dos Miseráveis de novo, tá? Então, eu vou falar para vocês um conselho que eu estou dando para vocês aqui. De amiga, não é de professora, não. Compra o livro e começa a ler. Compra o livro. Esse livro já tem na ele já. Na Suplicópolis, já tem, Helena Dai? Eu já tenho, tá minha prima me deu do 9º ano dela. Ah, tá. Eu não comecei ainda, não. A Laís leu comigo mesmo. E aí, eu tô falando do livro com ela lá no 2º ano agora, na 2ª série. Aqui, ó, vocês vão pegar esse livro aí, então, já pode começar a ler, tá? Primeiro, vocês lêem aqui quem foi Victor Hugo, ó. Pra vocês verem como que a sociedade, a época que a pessoa vive, influencia muito na sua escrita, né? A arte é produto da sociedade, não é? Mas esse livro aqui é uma releitura, né? Todos que são série Reencontro, é uma releitura. A obra original, o texto integral, tem acho que quase 400 páginas, tá certo? Mas aqui dá pra gente entender direitinho, é mesmo igual o Retrato de Dorian Gray, que é uma releitura, mas dá pra gente compreender direitinho. Ô, Maria. Tá? O livro é muito bom. Oi, amada. Esse livro é de quando, você sabe? Os Miseráveis? Ó, o Victor Hugo viveu mais ou menos viveu o século XIX, 1802 a 1860, por ali. Deixa eu ver quando que ele faleceu. É isso mesmo. E esse livro é de 1862, publicado em 1862. Isso mesmo. Nossa Senhora. Ô, gente, mas aqui a história é fenomenal. Tem uma mãe aqui que deixa a filha com o povo, porque ela não pode levar a menina para poder ir trabalhar. Isso aqui é peça teatral, você sabe, né? Os Miseráveis de Victor Hugo tá em cartaz assim, desde que o teatro existe, o teatro moderno, e não sai com a menina Cosette. Porque essa menininha que a mãe deixa com os Thénardier, que é para a mãe trabalhar, porque a mãe não é mãe solteira. Não é igual hoje, né? Que a gente ainda tem uma visão mais otimista da situação. Porque a mulher hoje, ela tem autonomia. Não, a mãe solteira ela não conseguia nem trabalho em lugar nenhum. E outra coisa, ela não podia levar a menina também, porque para onde ela ia era muito frio. A menina ia morrer de frio. Ela não tinha nem onde morar, ela não sabia nem onde ela ia viver. Ela deixa a filha. Ai, gente.
Vocês vão chorar lendo esse livro aí. E o pessoal que ela deixa a menina, maltrata a menina, sabe? A menininha é feita escrava na casa. Eles têm uma estalagem, né? Que é onde Tadinha. as pessoas alugam quartos. A menininha é feita escrava. Então, é a parte, assim, que o teatro foca mais é a menina Cosette, que é feita escrava pelos Thénardier. Os Thénardier são abastados, né? Tem dinheiro, mas tem a miséria espiritual. Tá certo? E você vai ver Maria, que eu todo tive uma mundo é ideia miserável. ótima. Oi, Maria. Quando voltar a aula, as coisas presenciais, a gente faz um teatro dos livros que a gente leu. Ano que vem nós vamos fazer um apanhado mesmo disso tudo. Sugiro até que as aulas voltem um mês antes, pra gente ficar um mês só colocando as histórias em dia desse ano. Eu acho uma ótima ideia. Né? A aula Mas tem eu que acho que voltar em tem que março, então a gente voltar, volta tipo em assim. fevereiro. Porque fevereiro é pra amarrar Não, as coisas Maria, de 2020. tem que voltar, tipo, no último mês que a gente vai ter de nono ano, aí a gente tem um último mês como nono ano, e aí depois volta no primeiro. Verdade. Podia ser assim mesmo. Aqui. E a nossa literatura esse ano é fenomenal, né, gente? Tudo que nós lemos esse ano foi bom demais. Literatura escolhida a dedo para vocês. Então já pode pegar o livro, começar a ler. Na semana que vem, eu já vou discutir com vocês até o capítulo. Peraí, vou anotar lá no nosso Word hoje. Até a página 23. Presta atenção, tá, galera? Até aqui, na verdade, até na 22. Começou aqui, duas mães se encontram, não precisa ler mais não. Quer dizer, eu não vou discutir, pode ler. Presta bastante atenção, gente, porque como o livro é condensado, sintetizado, tem coisa que às vezes você fala assim, ué, o que é isso que está acontecendo aqui? Não tô entendendo, não é? Mas vamos lá. A Maria falou que a arte contemporânea é um tipo de arte que ainda não tinha sido vista antes, que não tem muita regra, mas liberdade para o artista. É isso aí. A arte contemporânea é isso mesmo, né? É o que está acontecendo no momento, né? A arte contemporânea são essas manifestações artísticas que estão acontecendo no momento e são marcadas, assim, pela experimentação, porque nunca foram vistas, não se sabe qual vai ser como vai ser a receptividade do público, né? Do observador, do espectador. Então, por isso elas são marcadas pela observação, certo? A arte contemporânea está marcada pela observação. E a arte contemporânea diz respeito ao que está acontecendo no momento, né? O contexto atual. A arte contemporânea traz o contexto atual, é a manifestação artística do contexto atual, ok? Isso mesmo, Mariazinha. Beatriz já começou a ler o livro, é muito triste, Beatriz, e muito bom, tá? É muito bom. Triste porque esse cara também ficou preso 18 anos porque roubou o pão para poder alimentar os sobrinhos dele que estavam passando fome. A história é sobre esse cara, né, Bia? Você percebeu, né? Ai, ai, muito triste. Muito difícil, galera. Tadinho, Maria. Oi. Só um pão prenderam o cara, só um pão. Mas hoje não é crime mais. Mas era crime. Porque ele quebrou a vidraça. Ele morava com a irmã dele. A irmã dele parece que tinha 5 ou 6 filhos. Um monte de menino, igual meu irmão, assim. No... E aí o cunhado morreu. Olha pra você ver que coisa. O cunhado morreu e ele ficou sozinho, ele ainda um jovenzinho, com a irmã com aquela penca de menino. Aí um dia ele roubou uns pães lá para alimentar os sobrinhos. Aí ele foi preso. Aí a pena não é 18 anos, a pena tipo que era 4, 5 anos, né? Mas aí ele não tinha um bom comportamento, ele ficava tentando fugir. Nossa, mas mesmo assim é muito tempo. Ele ficava tentando fugir, Helena. E aí cada vez que ele tentava fugir, a pena ia aumentando. Porque os presos por bom comportamento, eles não são soltos antes da hora? Eles não têm a pena decrescida por causa do bom comportamento? Colaborar com a justiça, bom comportamento, faz um curso profissionalizante, ajuda a limpar a cadeia, tipo isso. Eles não têm um bom comportamento, a pena não é decrescida? Então, aí no caso dele foi o contrário. Ele ficava tentando fugir, a pena só ia aumentando. E aí a gente vai perceber aí como que foi sofrida a vida dele. Passar quase 18 anos na cadeia, não é? Coitado, uma atitude impensada,
que aí ele tentou ajudar a irmã e ele acabou deixando a irmã mais ao relento, né? Aí não se sabe o que foi feito da irmã e dos sobrinhos. Quantas páginas? O livro tem 126 páginas. Ah, ele não é muito grande, não. Mas ele é tão bom, Maria Vitória, que você começa a ler e lê muito rápido. Tá bom? É uma leitura fácil. Tá bom? 127 páginas. Vamos lá. Galera, questão 2 aqui pergunta o seguinte, atividade oral, para a gente discutir, né? Qual é o significado da palavra vanguarda? Você sabe o que quer dizer vanguarda? E no contexto da arte, sabe o que ela pode representar? Vanguarda, avant-garde, do francês mesmo, né? Do francês, esse livro aqui acontece na França também. Estamos nos afrancesando, então. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, que quer dizer o povo que está ali na frente, né? A dianteira do exército, a frente de um exército, certo? E no contexto da arte, essa palavra, ela quer dizer, ela indica uma corrente artística que rompe com a tradição, certo? Então, o que significa vanguarda? Vanguarda vem do francês avant-garde e quer dizer a frente de batalha, né? Ali a dianteira do exército. E no contexto artístico, é uma corrente, essa palavra é empregada para indicar uma corrente artística, ou seja, um modelo de arte nova que chega para romper com o que está acontecendo no momento. Ok? Rompe com a tradição e com tradição e conservadorismo que está acontecendo, tá bom? De tudo que está acontecendo no mundo das artes, né? É uma nova forma de entender a arte, ok? Entendido? Isso que quer dizer vanguarda no contexto artístico. Essa corrente artística que vem para romper com o conservadorismo e com o tradicionalismo. Mostrar uma arte nova, ok? E as vanguardas europeias faziam justamente isso, né? O expressionismo, impressionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, vinham realmente para fazer isso, né? Mostrar o que é arte, forma de arte. Questão 3 aí, ó. A questão 3 pergunta o seguinte. Atividade oral que eu estou fazendo lá na página 49, que é para a gente discutir, hein? Você conhece o impressionismo? Sabe o que esse movimento artístico representou? Aí tá aqui, ó, logo na frente tá aqui o impressionismo. Na sua apostila mesmo tá aqui, ó. O impressionismo. Aqui tá falando o seguinte, ó. Aconteceu no final do século XIX, com a mudança do homem do campo para a cidade e os rápidos processos civilizatórios nos grandes centros urbanos, a arte torna-se efêmera, ou seja, passageira. E seu principal valor é seu caráter sensorial. Então, essa arte do impressionismo, ela vai explorar o sensorial do espectador. O conhecimento teórico do naturalismo é substituído por uma análise subjetiva em que a arte é o próprio objeto da arte, desprezando o natural e valorizando o intelectual e o artificial. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui algumas obras que são impressionistas. Ó, primeiro tem essa aqui que não é impressionista, né? É do classicismo. Esse aqui é O Nascimento da Deusa Vênus, do Sandro Botticelli. Botticelli é o cara do classicismo. Aqui a gente não precisa nem se perguntar se isso daqui é uma obra de arte, né? Aqui você percebe que é uma obra de arte. Por quê? Por causa do retorno à mitologia clássica, mitologia grega, greco-romana, né? A deusa Vênus é da mitologia grega. É grego ou é romano? É grega, né? Romana, ela é Afrodite, não é isso? São os mesmos deuses, né? Mas quando Roma invadiu a Grécia, os romanos gostaram tanto dos deuses gregos que mantiveram aqueles deuses da mitologia e só mudaram alguns nomes, né? O Poseidon virou Netuno e por aí vai. Mas tem as mesmas características, ok? Ó, então por que isso daqui é uma obra de arte? Eu sei que isso aqui é uma arte. Por que esse guarda-chuva lá pendurado na árvore, você vai achar que aquilo é arte? É uma arte contemporânea? Mas por que isso daqui não tem questionamento se é arte ou não? Porque, olha, nós temos um equilíbrio entre as cores, né? Uma harmonia entre as cores, um equilíbrio, uma perfeição formal dos corpos, até esculturais, né? A deusa Vênus aí conta a história que ela é muito branquinha, porque ela é como uma pérola, tá vendo que ela vem na concha, né? Diz que ela nasceu dos
dos testículos do pai que foi arrancado e jogado ao mar, né? E aí foram batendo espuma e virou a deusa Vênus, né? Essa história, né? Uma das versões da história, né? Então ela veio lá de alto mar para ser recebida aqui na Terra pela primavera, que é essa deusa aqui que está aqui à direita do nosso vídeo, né? Tá aqui à direita recebendo a deusa Vênus, tá com um manto para cobri-la, é a deusa primavera. Como é que ela chegou até aqui, Maria, sem nenhum barco à vela? Ela foi soprada pelo deus Zéfiro. Aqui, ó, o Zéfiro é o deus do vento. Depois transformou-se em deus Elro. O Zéfiro tá soprando, aí, ó. Bochechas inchadas e saindo um ventinho. Ele veio soprando a concha com ela, até chegar onde ela precisava. Tá certo? Esse daí é uma obra de arte. Por que que a gente sabe que é obra de arte? Por causa da harmonia das cores, por causa do equilíbrio. Maria, Oi. quem que é aquela ali que tá com o cara que tá soprando? Ah, menina, não sei É qual uma que é mulher essa. aleatória? Eu sei que tem o nome também, tá? Mas eu não sei te falar. Na próxima aula eu te falo, que eu tenho esse quadro aqui em casa e tá explicando tudo atrás dele. Tá bom. Essa tela aqui. Mas a gente sabe que é uma obra de arte por isso, né? Por que que isso aqui é uma obra de arte? Porque mantém os padrões de equilíbrio, de harmonia do classicismo. O classicismo é a época que o Camões viveu, que o Camões escreveu os Lusíadas lá, né? O classicismo preza o equilíbrio formal, tanto que as obras do classicismo são todas soneto. Soneto tem 10 sílabas poéticas. Todo soneto tem 14 versos distribuídos em 2 estrofes quarteto e 2 estrofes terceto. Né? Então, o classicismo mantém uma métrica, mantém uma regra de equilíbrio de forma, tá certo? Então, essa obra é do classicismo. E aí eu tenho aqui, ó, umas representações do impressionismo, né? Essa tela aqui, a primeira, é Nascer do Sol. Tudo bem que você compreende que é o nascer do sol, ou se pôr, né? Ou poente, nascendo ou poente. Mas aqui nós temos vagamente um lago com um barquinho com 2 pessoas, assim, é muito vago. Eu não tenho contorno definido, eu só tenho os borrões na tela, entende? Fica por conta do espectador libertar esse seu lado sensorial, né? Usar a sinestesia, né? Que é a fusão dos órgãos do sentido, de ver, de sentir, com todos os seus sentidos, o que está ali, essa arte. Né? Esse outro quadro que a Bia, então, conhece bem, né, Bia? Que é do Van Gogh, O Anoitecer sobre a Cidade. É um pouco contorcido o anoitecer, olha, o céu, né, os astros ali estão um pouco emaranhados. Nós não temos contorno de nada. É tudo meio manchado, meio borrado mesmo, né? Ali a gente consegue perceber umas casinhas, né? Mas também não tem aquele traçado delimitado, perfeito. Então, o impressionismo é isso aí, né? Ó, deixa eu ver se tem outros aqui. Tem. Essas aqui é do Monet. O Monet, tem Monet e Manet, né? O Claude Monet, ele é um grande representante do impressionismo, né? É nenúfares, essa tela aqui com essas, não sei, essas flores, né? Nessa água azul, são chamadas nenúfares. E esse outro é essa ponte aí sobre o Rio das Nenúfares, né? Essa ponte aí parece que é até um lugar de visitação, como se fosse um museu hoje, do Manet. Um lugar de visitação, que é onde ele via, de onde ele via as imagens para poder fazer as telas dele. Tem essas nenúfares aí até hoje, né? Essas plantações. Menos de 1 minuto para acabar a nossa aula, galera. Vocês vão fazer essas atividades aí, tá? Da página 49. E vão ler o nosso livro até a página 23. Tá bom? Muito obrigada pela presença hoje. Próxima vez vocês abram a câmera e falam mais um pouquinho. Tá? Vou trazer uma novidade para a próxima aula para vocês poderem participar mais, interagir comigo. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau, Maria. Beijo. Tchau. Vanguarda da música tem o mesmo sentido, Rafael. É isso aí. Na próxima aula a gente fala da vanguarda da música, Rafa. Tchau, tchau.